De quase 30 anos, o site Notícias Agrícolas é sinônimo de credibilidade e responsabilidade no jornalismo agro. Nossos jornalistas, fontes e especialistas convidados são comprometidos com a verdade, promovendo a pluralidade de opiniões e discussões saudáveis. Nossa missão é apoiar agricultores na tomada das melhores decisões na gestão de suas propriedades, negócios e investimentos. Com dados precisos e atualizados, estamos sempre ao lado do produtor rural. São quase 3 décadas de confiança e parceria com nossos milhares de seguidores. Essa credibilidade e excelência resultaram em reconhecimento. Em 2024, o Notícias Agrícolas esteve entre os finalistas na categoria Site do Prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio pela 4ª vez. Também participamos como finalista nas categorias Canal de Vídeo, YouTube, Instagram, Podcast, com o podcast Café em Prosa e além dos jornalistas Carla Mendes, Alexander Horta e Jonatas Simeão. Um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a relevância das informações que fornecemos. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado olhando para o que está acontecendo lá em Chicago, lá com a soja na Bolsa de Chicago. Um dia de mercado estável, sem grandes variações, inclusive sem direção definida. Isso porque a gente tem aí uma briga bem concreta entre oferta e demanda e o mercado resolveu esperar para entender para onde esse mercado deve seguir daqui para frente. Nosso convidado de hoje é o Ale Delara, lá da Pine Agronegócios, para ajudar a gente a entender quais são esses fatores de oferta e demanda que estão aí no mercado e principalmente quem pode ganhar aí essa queda de braços. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação. Hoje o mercado resolveu esperar, né, Ale? Olá, Alex. Boa tarde. Sempre é um prazer participar contigo aqui do Notícias Agrícolas. O mercado essa semana ele tem influência tanto da ponta da demanda, já que a China voltou a comprar soja nos Estados Unidos, mas também sobre as informações que vêm da ProFarmer. Começou o crop tour deles no dia de ontem, então o mercado opera meio que no dia a dia ali, esperando os informes no final do dia do que eles viram no campo, quais são os dados que eles trazem para o campo. E nós temos então duas forças agindo em pontas contrárias. De um lado, os dados da ProFarmer trazendo boas condições das lavouras, tanto para milho quanto para soja, locais com potencial de produtividade recorde, e do outro lado nós temos a China que voltou a comprar soja nos Estados Unidos. As vendas totais essa semana superaram 800 mil toneladas, fazia tempo que nós não víamos um ritmo tão bom para compras lá nos Estados Unidos. Muito bem, agora olhando para esses dois fatores antagônicos, inclusive, o que te faz acreditar mais, enfim, para onde o mercado deve seguir? O que é mais forte nesse momento? A confirmação do ProFarmer de que teremos uma safra cheia ou a necessidade aí de cobrir suas posições, principalmente os chineses, Ale? A ProFarmer ela tem um aliado que é a sazonalidade. Então, a colheita da soja começa no finalzinho desse mês em algumas regiões dos Estados Unidos, ganha bastante força no mês de setembro, e eles colhem a soja muito rápida. E pelos números que nós temos do USDA, os números da ProFarmer estão bem alinhados nesta temporada, até por incrível que pareça. Teremos aí basicamente 124 milhões de toneladas de soja chegando no mercado nos próximos 40 a 45 dias. Então é um ritmo de chegada de oferta muito acima do ritmo de demanda. Então nesse caso, o fundamento mais forte, o fundamento mais provável é que nós tenhamos pressão nas cotações lá do derivativo em Chicago devido a esta colheita norte-americana.
Claro que essa oferta maior, essa queda provável que poderia acontecer, ela pode ser amenizada se a China mantiver o ritmo de compras que ela teve essa semana. Há muita soja que precisa ser vendida, a China tem uma necessidade de cobertura até a chegada da safra brasileira, isso vai depender do ritmo de compras da China também. Mas, pelo fundamento da sazonalidade, a Profarm tem um pouco mais de força neste momento aí no curtíssimo prazo. Ou seja, um mercado mais negativo, então, né, Ale? Sim, sim, a princípio sim. Muito bem. Bom, você estava me contando que se consolidado, obviamente, essa safra americana, é a maior safra americana contra o menor volume de vendas em vários anos, em 2 décadas, se eu não me engano, foi esse o termo que você usou, né? É, essa retomada das compras chinesas, Ali, ela pode ser forte o suficiente para, como você bem ponderou aí, estagnar esse movimento de pressão nos preços? Precisaríamos que sim, né, Alexander, porque a China, tradicionalmente, a janela de compras dela, ela considera a temporada dela até o final de janeiro, e em fevereiro nós já começamos a entregar soja aqui no Brasil, ela faz a cobertura com soja brasileira. Então, essa janela de compras da China, ela teria uma necessidade de cobertura ainda até o mês de janeiro por volta de 35 milhões de toneladas. Então, ela pode comprar essa soja nos Estados Unidos e no Brasil. O problema é que o Brasil não tem uma grande oferta para competir com os Estados Unidos neste momento. A nossa oferta já está bem curta devido à quebra de produção. Então, ela terá que comprar soja lá nos Estados Unidos. Mas se o preço da soja ficar muito caro para ela, as margens piorarem, preço de farelo e óleo de soja caírem lá, e até o começo da semana, final de semana passada, o farelo de soja na China estava na menor cotação em mais de um ano. Então isso é ruim para a demanda. Mesmo assim, algumas compras precisariam acontecer. Se essas compras começam a ganhar ritmos acima de 1.200.000, 1.300.000 por semana, nós teríamos um suporte para as cotações da Bolsa de Chicago. Agora, se nós voltamos a ter vendas informadas pelo USDA ali no dia, na quinta-feira, né? Toda quinta-feira pela manhã ela informa as vendas abaixo de 1 milhão de toneladas, isso deixa um estoque disponível maior e ali nós teríamos menos força de suporte e os preços poderiam recuar mais um pouco. Então, existe uma possibilidade? Sim. Mas precisamos que ela aconteça. Essa semana, provavelmente, a gente vai ter um número muito bom informado pelo USDA. Na próxima semana também, mas precisamos que isso se desenrole por pelo menos mais uns 3 meses. E isso é justificável pelo preço atual da soja no mercado, né? Soja muito barata, que atrai não só a demanda dos chineses, mas a demanda do resto do mundo também, né, Ale? Sim, até os estoques tanto de soja quanto de farelo lá na China nos portos, eles estão bem altos. E mesmo a China voltou a comprar soja nos Estados Unidos. Já são as maiores compras semanais desde 2021 ou 2022. Se eu não estou enganado, porque preço baixo atrai demanda. Da mesma maneira que um preço muito alto ele destrói a demanda. Então, a curva de futuros também, com o carry, que nós falamos da curva em contango, ela, preços mais curtos, vencimentos mais curtos, mais baratos que vencimentos mais longos, também estimula o comprador a fazer estoque. Então, para o comprador, para o chinês, ele está num bom momento. Preço baixo, oferta abundante, preços futuros mais caros, onde ele pode proteger essa margem. Vamos esperar e torcer para que essa demanda realmente se apresente, isso traga uma sustentação para os preços, para que nós, aqui no Brasil, não venhamos a sofrer na entrada da nossa safra. É. E para evitar que se consolide aí um dos maiores estoques aí de soja dos últimos anos, precisa ter essa demanda. Em contrapartida, aqui no Brasil, a gente tem um dos menores estoques aí dos últimos anos, Ale. Sim, nós começamos essa temporada, Alex, com um estoque, segundo a Conab, ali de 3,8 milhões de toneladas, isso considerando o nosso ano safra, né, de fevereiro até janeiro, porque aquele estoque que aparece do USDA lá no relatório de setembro, 34, 35 milhões, é uma posição de estoque no dia 1º de setembro. Como nós só vamos ter safra nova em fevereiro para exportar, nós entramos com estoque de 3,8 milhões, tivemos uma quebra de produção muito grande aqui no Brasil, então números próximos a 150 milhões abaixo de produção. Então, se nós temos um estoque de 3,8, uma produção de 150, para arredondar o número como exemplo, é uma oferta de 153 milhões.
O ritmo de exportação que nós estamos tendo agora, muito parecido com o ano passado, quando nós embarcamos 102 milhões de toneladas quase. Até agora nós estamos com quase 90 milhões dentro do comprometido. Um esmagamento que está similar ao ano passado, um pouquinho mais forte devido à demanda por óleo vegetal. Nós esmagamos 55 e exportamos 97, 98 milhões, a gente ficaria com uma demanda, sem considerar semente, próximo de 150 milhões de toneladas. Aonde que tem essa soja? Pois é. E só para a gente respaldar isso que a gente está falando, as próprias processadoras aqui no Brasil passam por um bom momento, né, Ale? E justificam esse incremento de demanda agora nessa reta final do ano, né? Sim, sazonalmente é o período onde eles fazem compra, né? Nós temos uma compra doméstica maior do que a exportação devido ao período do ano. Nós tivemos um aumento no percentual de biodiesel no diesel consumido nos postos de combustíveis, saltou para 14%. Isso é um incremento de demanda ali por volta de 2,5 milhões de toneladas. E nós vemos que naquelas praças onde a comercialização avançou, onde houve quebra de produção, como Mato Grosso, uma dificuldade em conseguir originar grão. E nós vemos isso através dos bases regional, do diferencial de base lá das regiões do Mato Grosso, e os preços do Mato Grosso estão muito similares ao oeste do Paraná, por exemplo, que é uma praça que deveria ter preços mais altos porque há uma distância menor até os portos. Mas esse diferencial de base está igual, mostrando que há uma restrição de oferta maior lá do que aqui. E foi uma região que teve a quebra de produção. A quebra do Paraná ela foi menor. Então, assim, eu acredito que esses números que nós temos de soja hoje tem algum furo em algum lugar. Ou a produção for maior, ou nós teremos que diminuir o ritmo da demanda, seja doméstica ou seja exportação, ou havia um estoque maior do que nós estávamos acreditando. De algum lugar tem que aparecer essa soja, né? Principalmente se a Sim. gente continuar registrando esses números de demanda aí. Agora, quando a gente fala das processadoras, a gente está falando de produção de farelo e produção de óleo. Você já explicou que o óleo tem a sua demanda forte por conta do biodiesel, né? Sim, houve esse incremento aí do biodiesel, na mistura do biodiesel no diesel mineral. Isso Então, isso consome mais aumenta o a que demanda de por óleo. soja aí, Ali? Em torno de 2,5 milhões, 2,2, 2,5 milhões de toneladas a mais de processamento de soja aqui no Brasil. Então, a gente esmaga mais ou menos 52, 53 milhões de toneladas, a gente deveria saltar para 55 ou 54,5 milhões de toneladas esse ano. E além disso, o farelo também está num bom momento, né? O que que tá acontecendo? Tem demanda para o farelo brasileiro acontecendo? A Argentina não voltou ao mercado como deveria? Enfim, por que que o farelo brasileiro está tão valorizado hoje? O farelo, para ter uma ideia, Alexa, o prêmio de exportação do farelo, ele estava negativo, no começo do mês, estava em torno de 16, 17 pontos abaixo da cotação de Chicago. Agora nós estamos com 30 pontos acima. Então, há demanda de farelo, tanto uma demanda aqui no mercado doméstico, a gente está conseguindo absorver esse excedente de farelo de soja deixado pelo esmagamento para uso do óleo, mas a demanda internacional também tem se apresentado aqui no Brasil. A Argentina ela chegou a ficar uma semana em greve, e o mercado já coloca no calendário quase a greve da Argentina, mas isso acaba atrapalhando um pouquinho os embarques lá, sobrecarrega o line-up e as compras começam a acontecer aqui, os embarques começam a acontecer aqui. Então nós temos um cenário positivo para o farelo também, e é refletido nos prêmios de exportação com essa alta aí de quase 40 pontos em basicamente 30 dias. E daí a gente tem melhora de prêmios e uma competição aguçada regionalmente falando, principalmente nas regiões que não têm tanta oferta de soja, refletindo nos bases também. Isso, porque aumenta a concorrência para exportação e mercado doméstico. Se a exportação tem um prêmio positivo e Chicago está baixo e o comprador internacional consegue comprar aqui com margens positivas lá no destino, do outro lado do mundo. E aqui no mercado doméstico nós temos as processadoras também com margens positivas por uma melhora nos prêmios do farelo e do óleo. Essa competição puxa os prêmios, né? Quem paga mais leva o grão e por hora a gente está vendo que tem pouco grão no mercado, por isso que os preços do disponível acabaram subindo. Para Mas o ano que vem o cenário é outro, né? antes de falar do cenário do ano que vem, só entendendo essa alta, ela já compensa essa baixa de Chicago aí, ali, a alta dos prêmios? Ou precisa contar com o dólar também? Hoje voltou a subir, né? 1% de alta. Sim. Sim, o dólar hoje para a venda é o grande aliado.
Os prêmios eles subiram, não dá para comparar com aquele prêmio do final do ano. A gente chegou a ter prêmios 50, 60 pontos abaixo, agora a gente está com 25, 30 pontos acima. Em algumas ocasiões a gente chega a ver até prêmios de 100, mas não são fechados negócios nesses patamares. Mas os prêmios eles estão bem positivos agora. Mas o dólar deu uma força muito grande. Por mais que ele tenha caído ontem um pouquinho mais de 1%, hoje está voltando a subir 1,2% agora, aí próximo a 5,48, mesmo assim é um patamar bem elevado. No começo do ano nós tínhamos dólar a R$ 5. Uhum. Então, 35, 40, 45 centavos a mais por dólar, isso ajudou muito e está ajudando muito nos preços da soja em reais aqui nas praças que negociam. Esses dias nós falamos de queda do dólar aqui, daí o pessoal veio, como queda do dólar? Se no final do ano a gente tinha dólar abaixo dos 5 e hoje a gente está falando de dólar a 5,40, 5,50, mas é que a gente chegou a ver dólar de 5,70 também, né, Ale? Então, Sim. nesse período que a gente está falando de queda do dólar, realmente houve essa retração, né? Mas isso não significa que o dólar não seja um diferencial realmente na precificação, né? Sim, e, ó, esse é um ponto bem importante, bem interessante que você tocou, Alexandre, porque mercado tem todo dia. E nós que somos produtores rurais, trabalhamos com comercialização, nós temos que prestar muito atenção, porque janelas de oportunidade são abertas de um dia para o outro. Há 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, nós tivemos um dólar disponível a 5,85, um dólar futuro acima de R$ 6 para março, para abril. O dólar recuou um pouquinho, caiu 40 centavos. Então, se eu comparo com uma janela de fevereiro, eu tenho uma melhora, claro, de quase 50 centavos por dólar. Mas se eu comparo com há 3 semanas atrás, eu tenho uma queda de 40 centavos. Isso foi o suficiente para tirar em torno de R$ 3 a R$ 4 por saca nas Pois praças é. aqui do Brasil. Então, é importante acompanhar o mercado, porque o mercado ele acontece todo dia. Isso é fundamental mesmo. Enfim, o que a gente tem nesse momento, Ale, dá para dizer que é um mercado descolado de Chicago, é um mercado de oportunidade para o produtor brasileiro, e você falou que é diferente para a safra nova. O que é diferente aí? O que a gente tem que prestar atenção? O termo descolado, Alexandre, eu gosto de olhar o diferencial de base, o prêmio, porque ele ajusta ao mercado. Então, nós vemos aí, como eu usei o exemplo, o Mato Grosso pagando o mesmo preço do Paraná, mesmo com uma distância muito diferente para os portos. Então, há esse equilíbrio através do diferencial de base do prêmio de exportação. Eu digo que o cenário para 2025 ele é diferente, porque em 2024 nós tivemos uma quebra de produção muito grande e com queda de preços no início do ano. Porque a quebra ela não se apresenta na entrada da safra, a gente vai sentir falta do grão depois que a gente comercializa 60%, 70%. E agora a quebra se apresentou, nós vimos uma demanda similar ao ano passado, muito parecida, e o preço acabou subindo no disponível. Isso ele até compra um pouco de área, que nós falamos de plantio para o próximo ano. Então, nós acreditamos que para o próximo ano vamos entrar com um estoque muito apertado, talvez ali próximo a 2,2 milhões de toneladas, mas vai haver um aumento diário, pelo menos o que nós temos acompanhado na venda de fertilizantes, de sementes, um aumento menor do que tradicional, mas a gente deve ter ali 47, 48 milhões de hectares plantados, com potencial de entregar uma safra de 168 até 170 milhões, isso como potencial. Se o clima ajudar e o desenvolvimento das safras, o andamento das lavouras, ele for bem e nós entregarmos uma safra deste tamanho, ali esta chegada nova, ela compensa o estoque baixo. A comercialização nossa hoje está por volta de 18 a 19%, mas há muito então grão para ser comercializado e isso coloca pressão nos prêmios de exportação nossos aqui. Se Chicago não, ou se os Estados Unidos não vender esses 35, 40 milhões até janeiro, haver uma oferta disponível dos Estados Unidos maior do que nós esperamos, Chicago também não terá tanta força para subir na entre-safra deles lá. Aí teríamos Chicago, vamos ali colocar o número de referência 10, 10,50 por bushel e os prêmios podendo voltar para patamares negativos. Então, se o dólar voltar também para 5,20, 5,15, aí nós teremos soja aí na base de 110, 115 nos portos aqui do Brasil. Só um adicional. Tudo isso é risco, né? Não que é uma tendência que isso vai acontecer, mas como é um risco, eu tenho a obrigação de gerenciar esse risco e tentar reduzir o máximo possível esse risco, porque do contrário ele pode machucar o meu bolso. É isso aí.
Portanto, fica a atenção redobrada para o produtor e, mais do que nunca, aquela dica de aproveitar as oportunidades, né, Ale? Sim. O O André. dólar ainda tem uma oportunidade, eu acho que não tem como perder essas janelas ali. Dólar, né? Isso. Muito bom. O André Morato está dizendo aqui que na região dele, noroeste de Minas, os negócios de soja disponível travaram depois que os preços derreteram muito. Acredito que se alguém quiser soja brasileira, terá que pagar prêmios melhores. É isso que nós estamos falando, né? Os prêmios vão vir na tentativa aí de tirar essa soja da mão do produtor, né? Isso, ele faz esse trabalho de equalizar. Eu sou um pouco resistente a eu segurar a venda esperando um preço melhor sem analisar aqueles referenciais de formação de preço, até porque hoje nós temos formas de negociar esses referenciais de forma separada, não vender sempre a saca de soja, a saca de milho pelo valor que me oferecem e fazer uma avaliação se o preço está bom ou o preço está ruim. Então, o dólar esteve bom no momento, é possível ir no banco e fazer um contrato a termo de dólar, chamado NDF, fixar o dólar. Chicago está no momento bom, é possível fixar Chicago, ou está no momento ruim, é possível eu entrar numa operação aproveitando um possível movimento de alta. Sempre o direcionador vai ser o prêmio. Se o prêmio está acima do histórico, ele está bom, é a hora de travar o prêmio, se posicionar com derivativos para continuar aproveitando a exposição ao mercado. Então, eu gosto de atuar dessa maneira, olhando os referenciais de forma separada. Eu acho que faz mais sentido dentro de uma comercialização mais profissional, né, com menos risco. E o produtor também tem que pensar no custo de carrego dessa soja também, né, no final das contas. Quem Sim, quiser, exatamente. quem Imagine quiser, segurar uma soja desde março até agora com uma taxa de juros no Brasil acima de 10%. não é para qualquer um não. O Sim. Ivan Isrutroviski, ele está dizendo aqui que o dólar agora para março, está lembrando a gente que o dólar agora para março de 2025 já está 5,60 já. Deixa eu ver aqui, ó, 6 meses à frente, é isso mesmo, 5,68. Ou seja, baita oportunidade aí para negociar dólar também, né, Ale? Sim, esse é um ponto que o produtor tinha que olhar com atenção, que às vezes nós ficamos presos no dólar do disponível, né? O dólar hoje. Ele agora está ali a 5,48. Mas o dólar futuro ele tem o juro incluído dentro da cotação, então o dólar futuro sempre é mais alto que o dólar spot. Então, quando você faz uma venda de NDF para proteger o dólar, se você fizesse hoje para março, nesse momento, o teu dólar estaria fixado em R$ 5,60, ou seja, 12 centavos acima do que nós estamos tendo agora. É. O Samuel Aguiar diz o seguinte: há tempos as empresas do Paraná estão penalizando os agricultores. Como é possível Paraná e Mato Grosso ter preços parecidos? Ainda estão com margens como se estivesse na pandemia. Mas não é isso, né? É questão de oferta mesmo, né, Ale? A oferta no Mato Grosso está mais escassa do que no Paraná nesse momento, né? Sim, a formação de preços, Samuel, ela vai levar em consideração a cotação da Bolsa de Chicago, e isso é universal para China, Estados Unidos, Argentina e Brasil. Um prêmio de exportação negociado nos portos, e aí cada porto vai ter o seu prêmio de exportação, e ele vai ser calculado em base de uma série de fatores, capacidade operacional do porto, a demanda naquele porto, então há uma série de fatores. A taxa de câmbio aqui no Brasil e a logística do porto até essa praça. Então, historicamente, normalmente as regiões que estão mais longe dos portos, elas terão um frete mais caro e esses produtores receberão menos pela soja. Então, essa é a conta que nós chamamos de PPE. Só que há um outro fator ali de formação de preço, que é as margens das processadoras locais e também o diferencial de base local. E esse diferencial de base, ele age em cima da oferta e demanda regional. Então, o Mato Grosso, por exemplo, há muita indústria, muita esmagadora no Mato Grosso. Se há uma demanda agressiva por grão para exportação por tradings e há uma demanda agressiva por esmagadoras na região, ambos precisam de grão, quem pagar melhor leva. O Paraná, por outro lado, tem menos tradings e tem menos esmagadoras e teve uma oferta melhor. Então, no balanço entre a oferta e a demanda do Paraná, é um cenário mais equilibrado do que o Mato Grosso. Então, os compradores aqui têm que fazer um esforço menor do que os compradores do Mato Grosso para adquirir o mesmo grão. Por isso que os preços estão equalizados, porque há uma diferença entre a oferta e a demanda regional entre o Paraná e o Mato Grosso.
Muito bem. O André Morato está dizendo que, está perguntando, na verdade, se há possibilidade de faltar, de fato, soja disponível para a indústria nacional até o final desse ano, Ale. Faltar, acho que não, É, né? não, faltar nunca falta, porque nós temos duas alternativas nesse caso. Ou o preço trabalha para restringir a demanda, então o preço começa a subir até o ponto que o comprador fala, para mim não vale a pena, vou parar de comprar, ou nós importamos soja, como o Brasil normalmente faz, nós sempre importamos um volume pequeno de soja, e o nosso vizinho aqui, a Argentina, esse ano tem soja para vender para o Brasil. Então, se nós começarmos a entrar num cenário de preços muito altos por uma restrição de oferta, nós vamos no vizinho aqui e importamos um pouco de soja. Então, faltar não falta, ela pode ficar cara. Isso sim. É. Ou, de repente, aquele ajuste dos números que a gente comentou, né? Que você chegou a falar aí, da onde que pode estar saindo soja aí para atender toda essa demanda. Pelo menos até Isso. agora a gente não tem toda essa oferta, né? Mas de repente, né, numa recontagem, digamos aí, de oferta, quem sabe esses números não são realocados, né? Isso. Podem haver cancelamentos também de compras Sim, aqui. Ficou muito caro a soja, pode haver cancelamento, compra aqui, recompra nos Estados Unidos. Então, existem alternativas aí para os compradores. o Samuel está comentando esse diferencial. No Paraná sempre foi de 11 a 12 reais. Depois da pandemia, esse diferencial está de 20 a 22. Isso preço balcão, comparando aí com Sim, o Porto de Paranaguá. sim. É porque a oferta ela aumentou muito mais do que a demanda. Vamos ver, a China tem importado na faixa de 100 milhões de toneladas desde 2021. Então, 2021 foi esse volume, 2022, 2023, 2024. E a oferta do Brasil, ela sai de 119 milhões de toneladas, chegou a 154 milhões de toneladas em pouco mais de 3 anos e meio, 4 anos. Então, houve um incremento muito maior na oferta de soja do que na demanda de soja. E isso acaba sendo refletido nos preços, porque o comprador fica numa posição mais confortável com tanta oferta. Imagina o Brasil, só o Brasil incrementando em 30 milhões aí de toneladas a produção mundial. É muita soja, né? Precisa de muito comprador, Muita muita soja. China comprando, né? Em 2022, quando nós tivemos a quebra mais alta, a quebra recorde aqui no Brasil, mais de 20 milhões de quebra, de um ano nós saímos de 128 milhões de toneladas de produção em 2022 para 154 milhões em 2023. Então foi um aumento de 30 milhões em um ano. É. Muito bom. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês aqui pelo chat do YouTube. É sempre importante que vocês interajam com a gente, tirem suas dúvidas, participem, enfim, ajudem a gente aí a contar melhor essa história e realmente vocês possam estar convencidos aí do que a gente está falando por aqui. E, claro, quem estiver acompanhando a gente pelo chat do YouTube, não se esquece de fazer sua inscrição no canal oficial do Notícias Agrícolas. Não se esqueça aí de deixar o seu like, o seu joinha pra gente e acionar aquele sininho. O sininho vai fazer você ser lembrado sempre que a gente estiver no ar com os nossos convidados aqui. Ale de Lara, meu amigo, mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade e sempre um show de informação aqui para os nossos amigos internautas. Se quiser divulgar suas redes sociais, enfim, como o pessoal encontra vocês, fique à vontade, Ale. Bem, primeiro, eu sempre agradeço o convite, obrigado, é sempre um prazer falar contigo. Para o pessoal que me segue, é aledelara, underline, tanto no Instagram quanto no Twitter. Sempre estou postando algum conteúdo lá, aledelara, underline. Tá? Então, guardo vocês, obrigado, Alex, melhoras aí para a garganta. Tô precisando, viu? Tô com a voz do Pato Donald aqui no ar, mas vamos lá. Obrigado, Ale. Grande abraço para você. Até a próxima. Um abraço, até mais. Tá aí a Ale de Lara da Pine Agronegócios aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e, como sempre, informações completas desde Chicago, movimentação no Brasil, mercado interno, enfim, oferta e demanda, sempre ajudando a gente a entender o que está acontecendo aí com os preços. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago? Acompanhe comigo, vamos lá. Setembro, 9 dólares e 57 centes por bushel, subiu um ponto. Novembro ficou estável, ficou no 0 a 0, 9,76.
O janeiro caiu 0,25, fechou a 9 dólares e 94 centes por bushel. E o março também caindo 0,25, fechou a 10 dólares e 10 centes por bushel. Dá para ver que o mercado está literalmente parado, esperando para ver quem ganha essa briga entre oferta e demanda. Vamos para o próximo, que é o milho. Milho no vermelho, setembro fechou a 3 dólares e 75 centes por bushel, perdeu 3 pontinhos. O dezembro, 3 dólares e 98 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 25. O março, 4 dólares e 17 centes por bushel, queda de 1,5 ponto. E o maio, 4 dólares e 27 centes por bushel, queda também de 1,5 ponto. E para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo encerrou de forma positiva, setembro 5 dólares e 33 centes por bushel, uma alta de quase 5 pontos. O dezembro, 5 dólares e 56 centes por bushel, alta de 4 pontos mais 25, a mesma alta para março, que fechou a 5,76. Maio, 5 dólares e 87 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 25. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.